Salve peixeiros com muita honra, bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz. Como sempre agradeço de coração aos 963 inscritos na página, mas se estiver vendo pela primeira vez, desta força também, seja mais um membro para ajudar a desenvolver conteúdos deste espaço mais que 100% santista e por tabela também atingir a marca de 1000 inscritos. E para falar da crônica deste empate entre Santos e Mirassol, no qual matematicamente o Santos ainda não está classificado, conforme eu tenha dito aí alguns dias que talvez o Santos já poderia se ter garantido a vaga para a próxima fase. Parece que não. Se o Santos tivesse ganho a partida contra a equipe do Mirassol, porém um empate aí nos acréscimos com um jogador a menos acabou não permitindo esta classificação antecipada e de certo modo eu posso dizer que foi um lucro para nós, dada o que se viu toda a partida, todo o contexto geral. Talvez você pode estar se perguntando ou até discordando, mas como que o Santos pode ter saído no lucro mesmo com esse empate com um jogador a mais? Pois bem, para a partida que se viu hoje, realmente talvez possa dizer que foi o jogo mais produtivo em termos de conhecimento pelo que a gente vai enfrentar nesta temporada de 2024, mais até do que qualquer jogo com clássico contra o Corinthians e Palmeiras, porque a nossa realidade agora é enfrentar esses times que vamos ter no Campeonato Brasileiro da Série B. Mirassol e também Novo Horizontino também. Então eu estou muito ansioso para ver essa partida, porque além do Mirassol é um outro time que com certeza vai impor dificuldades conosco nesse campeonato. Então é muito bom o elenco e o Fábio Carille colher informações e já se acostumar com o plantel desses concorrentes. O Mirassol, para quem não está acostumado a ver partidas das outras divisões, é o mesmo time que quase chegou a subir para a Série A. Então não é novidade alguma para quem costuma acompanhar os outros jogos aí de categorias de Série B, outras equipes aí com potencial enorme e que está demonstrando já um trabalho de estrutura. Quem sabe, até quem é torcedor do Santos já deve conhecer um pouco o trabalho do Mirassol nesses últimos anos, não chega a ser novidade alguma. E com um time do Santos assim, desfalcado, sim, tem a ausência do Juliano, a ausência do Casares, teve a ausência do Felipe Jonathan, do Kevson, do Júlio Forque, fora alguns outros, né? Falando especialmente aí, teve inclusive a informação de que o Casares não foi permitido a ele entrar de licença, com o Alexandre Galo, já conhecedor dos antecedentes dele e mesmo machucado, viajou com a delegação, só dando esse adendo. Mas o Santos demonstrou que tem dificuldade sim de montar um elenco e de fazer reposições à altura, sem alguns titulares, já não se pode dizer como titulares, que já pode dizer como imprescindíveis desse esquema do Fábio Carille, que ainda, digamos, vamos dizer que não está propriamente pronto. Ainda podemos dizer que temos que ter muitos reforços. E hoje demonstrou-se isso, com alguns jogadores que demonstraram muita lentidão para acompanhar esse time veloz, com a troca de passes da equipe do Mirassol. E o único momento que o Santos teve realmente de perigo no primeiro tempo foi o lance do gol do Ranier, e da qual eu sempre falo muito, que eu friso bastante nos meus vídeos, a importância de um elenco que arrisque com finalizações de longa distância, que mesmo numa bola espirrada, a gente conseguiu abrir o marcador com o chute do Ranier, que desviou no lateral do Mirassol e desconcertou o Muralha. A intensidade típica e que é padrão nesse esquema do Carille, desse início do primeiro tempo, acabou contrastando depois com a falta de recursos para sair com a bola, de construir jogadas, e que deu ao Mirassol mais volume de jogo e que merecidamente eles mereceram empatar. Num lance de bola e cruzamento da área que teve aí a felicidade deles e a infelicidade nossa de não termos os nossos zagueiros, a nossa dupla de zaga que usualmente costuma ser escalada, porque o Joaquim, por suspensão, acabou tomando o terceiro amarelo, e o que se viu depois foi uma superioridade tática do Mirassol, sim, com os jogadores construindo jogadas pelo meio e forçando muitos jogos pelas nossas laterais, e que me causou uma certa estranheza foi a dificuldade, por exemplo, de alguns dos nossos alas poderem acompanhar na cobertura da lateral, na zaga. Então, tudo começou a mudar logo depois da segunda metade do segundo tempo, com a expulsão de um jogador do Mirassol, né,
que foi obrigação moral nossa de a gente poder conseguir um placar de vantagem com um gol do William Bigode. Mas aí tivemos aí a falha da nossa defesa, em que eu vou falar individualmente agora, na ausência, né, dessas nossas reposições aí na zaga, e que deu-se a impressão de que a gente saiu com um empate com sabor de derrota. Não para isso que vos disse, para mim, minha humilde opinião. E eu vou dizer, estou dizendo relativo a isso. Né? Temos essa dificuldade ainda na construção de jogadas pelo meio. Temos essa dificuldade talvez nos entrosamentos com os nossos alas, nas jogadas das laterais, o que pouca coisa que se viu, realmente fiquei surpreso. A falta de química, por exemplo, entre o Guilherme e o Ranier, que gostaram muito. O Aderlan hoje também, que tentou se esforçar, mas não fez uma partida como aquele que ele fez no jogo anterior entre o Corinthians. E já dizendo aqui de antemão, em termos de individualidade, muita gente agora vai começando a pegar o João Paulo para Cristo. Não sei se por alguma coisa que aconteceu nos bastidores que culminou no seu rebaixamento, pegaram o ranço do João Paulo. Eu vou dizer o seguinte, não teve culpa em nenhum dos dois gols. Nenhum dos dois gols. Seja pelo primeiro gol, que ele estava postado em um lance rápido, que foi mais falha na nossa cobertura de zaga do que propriamente falha dele. E no outro foi uma bola espirrada, que foi com responsabilidade dos nossos próprios jogadores, que deram assistência para o rapaz marcar o gol nos acréscimos. Então, e inclusive ele salvou muitas bolas, e se não fosse pela falta de pontaria dos jogadores do Mirassol, poderíamos ter ficado com 2 ou 3 gols contra, com um placar de 2 gols de desvantagem, e mesmo com a gente com um jogador a mais, poderíamos ter saído com uma derrota, né, terminando com uma partida com ele jogando com 10 no seu plantel. Então, eu penso dessa maneira. Foi a falta de pontaria do Mirassol, a falta de sorte deles e sorte nossa. Olhando por esse lado que eu posso dizer assim. O Delan, eu acho que talvez poderia ter sido até mais acionado. Porque, por exemplo, eu não sei se foi no primeiro gol, aliás, no segundo gol do William Bigode, acho que foi em função de uma assistência dele. E com isso eu estiver enganado, não sei se foi ele ou do Morelos. Realmente eu me lembro, me perdoem, mas vocês podem deixar na seção de comentários. O Gil demonstrou que tem a solidez defensiva dele, mas com uma equipe veloz como a deles, vamos ter problema. E uma dupla de zaga lenta, e como o Gil e o Joaquim, né, deram muito trabalho, inclusive Messias hoje, que entrou no lugar do Joaquim, e que em função dele, né, que acabou sendo em cima dele, o primeiro gol do Mirassol, nas costas dele, não teve velocidade para acompanhar o De La Torre. O Rainer, que foi talvez o destaque por causa em função do gol, e acabou sendo prejudicado pela atuação do árbitro, que encerrou a partida nos acréscimos que ele determinou que fosse nos 3 minutos e terminou com menos, e acabou tomando amarelo por reclamação, e o Carille teve que substituí-lo para não correr o risco de ter sido expulso quando a gente estava com um jogador a mais. No meio campo, aí eu vou falar isso aqui, muita gente exalta o Thomas Rincon, eu já falei sobre isso na última partida. Sem o João Schmidt, a gente precisa de alguém com alguma alternativa para o João Schmidt. Esse cara não vai ser o Thomas Rincon, e provou isso. Com a superioridade do Mirassol se deu em cima da parte da lentidão, né, comparando o nosso meio do campo. E o Carille até demorou para colocar o João Schmidt. Eu até entendo o porquê dele não colocá-lo logo de início, por questões físicas, ele precisa trabalhar isso, teve que conciliar esse fator agora, essa maratona de jogos de meio de semana, e perdeu vários jogadores por lesão e não pode correr o risco de perder de novo. Então, com o João Schmidt, o nível foi outro. O Diego Pituca também está fazendo o dele feijão com arroz. Me chama a atenção o fato de ele encostar muito pelo lado das pontas, sendo que talvez ele poderia ser um cara mais de meio, continuar com esse problema, com esse recurso do meio. Está sendo muito deslocado para as alas, o que eu acho que não é o dele. O Nonato, mais uma outra partida que não sendo da função, embora sendo sacrificado, sumido na partida, e não é um dos caras que pode fazer alguma coisa de recurso quando a gente tem esse problema de falta de jogadores de ofício.
né? Marcelinho até se esforçou no primeiro tempo, foi até mais esforçado em termos de alas do que o Guilherme, que fez uma atuação completamente apagada e demorou até para ser substituído. O William Bigode, quando a bola chega nele, ele guarda, ele fez o primeiro gol dele hoje, e a gente sofreu muito por causa de que a bola não chegava no ataque. Então, dá até para se culpar o William Bigode, como se vê na partida anterior que ele não tinha jogado bem, mas hoje ele fez o gol, mesmo que ele foi até, inclusive, quando o Carille mudou, tirando o Nonato, colocando ele para buscar um pouco a bola, conciliar com o Morelos, e na bola de sobra ele conseguiu aí fazer o marcador que poderia ser o gol da vitória nossa. O Morelos, falando dele agora de substituições, é um rapaz que pode dar esse recurso de movimentação, embora não seja o ideal também ainda, né? E também sacrificado por essa nossa ausência de meia de criação. A grande surpresa, talvez agradável, foi a entrada do Souza, esse rapaz do Sub-20 que, com as lesões do Felipe Jones e do Kevson, Carille agora está colocando ele como alternativa na lateral esquerda, tanto que no segundo gol começou, né, do lado dele, quando o Carille começou a investir tudo, né, no lado direito, só porque o lateral direito foi expulso e acabou sendo o atacante dele sendo sacrificado para fazer a contenção. Ele investiu todo na ponta e o segundo gol surgiu nisso. O problema depois se viu foi que a gente tomou o empate. E aí o João Schmidt, eu já falei dele a respeito, e mais o Pedrinho, que fez parte desse plano do Carille depois que a gente tinha com recurso a mais, tentou fazer alguma graça, que não deu muito certo quando a gente estava com o placar na vantagem, mas ele deu uma movimentação melhor do que o Guilherme hoje. Em comparação com um com o outro, o Pedrinho hoje saiu melhor. Mas se eu estiver esquecendo de alguém aqui, pode falar aqui na seção de comentários. É isso que eu quero dizer. Que seja pelo menos um parâmetro, tá? Para que a gente possa, na temporada aí, quando começar a Série B, que é a grande prioridade nossa, que é subir, enfrentar um adversário duríssimo, que vai fazer jogo duro a nós nos 2 turnos, e demonstrou que tem um padrão tático melhor do que o nosso. Mesmo que ainda estejamos desfalcados, temos essas dificuldades ainda dos recursos de construir jogadas, e eles já têm. Então, não fosse a pontaria deles, talvez a gente teria saído até com uma derrota. Então, por isso que eu digo que foi até lucro para nós, mesmo terminando com um a mais. Então, espero que vocês tenham compreendido, mas caso contrário, se discordarem de mim, deixe aí sugestões de crítica na seção de comentários. E até a próxima. Santos sempre Santos, valeu!